E aí galera, tudo bom? Professor Marcelo do site professormarcelo.com. Viu aí os nossos planos bacanas? Essas videoaulas que eu estou postando aí para vocês, claro, são aulas para ajudá-lo a detonar aí no vestibular e no Enem, ok? Conheça aí o nosso programa aí do Enem aí com aulas gravadas em estúdio, né? Um material bem bacana para você, apostilas, simulados aí, um banco de questão para você detonar. Material em PDF aí, resumos, tá? Não esqueça também de dar uma olhada nos produtos aí, o Memogel é um livro bem bacana para você, um livro de bolsa, você tem todos ali os conceitos básicos, o que mais cai no vestibular no Enem, para você estar levando aonde você quiser para dar aquela estudada, né? Sabendo aquele livro ali, com certeza ali você vai detonar aí no vestibular. Não esqueça aí dos nossos CDs de paródia também, né? CD 1, 2 e 3 agora, com várias paródias, você botar no seu carro, no seu celular, sair cantando e detonar aí no vestibular. Vamos começar então? O assunto de hoje é a demografia. Demo, demônio, grafia, escrita, escrita do demônio. Não, não é. Demografia, claro que demo de população, grafia de estudo, é o estudo populacional, o estudo da população. Que, claro, os países realizam um censo demográfico, que ele é realizado geralmente a cada 10 anos, o censo oficial do país. Claro que os órgãos aí de pesquisa do país vão mantendo, né, as pesquisas, geralmente de 5 em 5 anos, um levantamento populacional, né, para ver a questão de migração, a questão, né, toda que envolve essa população. Né. O grande censo, né, o primeiro que é feito pelo Brasil, né, hoje o órgão que faz é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas o primeiro censo brasileiro feito, né, no final ali, né, 1872, o primeiro censo, e deu quase 10 milhões de brasileiros. Né? Hoje, o último censo aí do Brasil, né, apontou aí, né, para mais de 180, quase 200 milhões de brasileiros. Já estamos com esse número, né, um pouquinho mais de 200 milhões de brasileiros. Então tu vê a grande evolução da população do Brasil. Então vamos entender um pouquinho, né, o que é um país populoso. Populoso é o país que tem uma grande população absoluta. País povoado é um país que tem uma grande população relativa. A absoluta, lembra, é o total. Relativa é a relação entre os habitantes e a área que vai dar a densidade demográfica. Pega o total de habitantes, divide pelo território, dá a densidade demográfica. Países como o Japão, como a própria China, né, Bangladesh, Singapura, são países aí que são bastante povoados. O Brasil é um país populoso, não povoado. Nós temos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Sendo assim, temos muita área ainda a ser ocupada, dá uma densidade um pouquinho superior a 20. É uma densidade considerada baixa. Né? Temos estados como Rio de Janeiro ali, né, e o próprio estado de São Paulo, apesar do estado de São Paulo ser grande, temos ali sim uma densidade já mais elevada aí nesses estados do Brasil. Mas estados como o Amazonas, né, como o Pará, tem uma densidade super baixa, claro, considerando assim o super tamanho do seu território. Tranquilo? Então, dos países mais populosos total, China é o primeiro com 1,3 bilhões, depois a Índia 1,2 bilhões, mas a Índia sim é o país que mais cresce em total de habitantes, tá? Depois aí nós temos em terceiro lugar em população Estados Unidos, depois Indonésia e depois o Brasil aí, né, com cerca de 200 milhões de habitantes. Tranquilo? Outro termo aí que pode aparecer nas provas do vestibular é a questão do crescimento vegetativo. E tem aluno aí que bota que é o crescimento das plantas. Ô, meu filho, acorda, querido, acorda, querido. Não, crescimento vegetativo é a diferença da taxa de natalidade para a taxa de mortalidade. Natalidade, número de nascimento vezes 1000, divide pelo total de habitantes, 10 percentual. Faça a mesma coisa com a mortalidade, diminuo um percentual pelo outro e eu tenho crescimento vegetativo. Em alguns países do mundo, como a Alemanha, né, em alguns países da Europa lá também, nós temos o CV negativo, ou seja, a taxa de mortalidade é maior do que a natalidade. O governo assim fazendo medidas, incentivos para que as mulheres, né, as famílias tenham mais filhos, porque isso traz consequências negativas para esse país no futuro, né, como a questão de falta de mão de obra, né, como também um excesso de gastos na aposentadoria, previdência social, saúde. Então o país precisa ter jovens para ter força de trabalho e também um mercado consumidor, sendo que o jovem é o que mais consome, né, nesse país.
Tranquilo aí, crescimento vegetativo? Passamos? Beleza. Outro dado interessante de falar de população mundial, que hoje nós estamos em torno de 7 bilhões de habitantes. Se você olhar o gráfico, vou botar agora aí, olha o gráfico, né? A população ela vem depois de Cristo ali, né? Acompanha o gráfico. Até 1300 era equilibrado, nascia muito, morria muito, então não tinha um grande crescimento. Depois na peste negra há uma redução. Toda uma revolução sanitária, o pessoal começa, né, claro, a melhorar, a população mundial volta a crescer, mas é a partir, sim, da guerra, né, da Revolução Industrial e depois das guerras ali que a população começa a dar um boom, né? Começa a crescer bastante, tá? Então, a partir da Revolução Industrial, a população mundial começa a crescer, aumentar muito, sim, esse número, esse crescimento vegetativo, principalmente porque reduz as taxas de mortalidade, tá? Então, a população mundial ela começa a crescer num ritmo bem acelerado. Então, daí começam, claro, a aparecer as teorias do crescimento. E a primeira teoria é a teoria de Malthus, né? Thomas Malthus ele alertava esse grande crescimento. Ele falava que a população crescia em PG e a produção de alimento em PA. A produção de alimento ia dobrando lá, né? Enquanto a produção de pessoas ia dobrando, né? 1, 2, 4, 8, 16 em PG, enquanto em PA o alimento 1, 3, 5, 7, 2 em 2, né? Então ele ia somando, né? Então essa diferença, como você pode ver no gráfico, seria aí, claro, o problema de fome, né? Que ele apontava, desigualdade social. Então deveria ter um controle da natalidade. Claro, os métodos que ele apresentava era o seguinte, né? A primeira ideia dele era que retardasse o casamento, as pessoas casassem mais tarde. Segundo, né? Se casasse também tivesse a questão da castidade, né? Então sexo não podia fazer sexo. E também só ter filho quem puder sustentar. Essa era a ideia de Malthus, né? E essa teoria foi aceita durante muito tempo. Mas depois ela foi, claro, considerada ultrapassada, porque a questão não é a produção de alimentos, sim a distribuição, um grande problema. Então, temos aí a nova teoria de Malthus, a neo-malthusiana, que foi feita, claro, bem depois de Malthus morrer, mas que ela alerta também desse crescimento populacional, e essa teoria foi criada após a Segunda Guerra Mundial pelos países desenvolvidos, ricos, alertando esse crescimento. Falava, se o país quer se desenvolver, ele tem que controlar a natalidade. Ou seja, né, quanto mais for alto o índice de natalidade, mais dificuldade do desenvolvimento. Os países pobres foram contra essa teoria. Né? Eles falaram que é natural que quando o país vai evoluindo economicamente, vai havendo a redução. E essa redução, esse controle deve ser espontâneo. Cada família deve, né, e pode controlar se ela quiser controlar esse número de filhos. Né? Ela admite quanto mais pobre, mais filhos se tem. Né? A questão se você olhar os países mais pobres, não temos as maiores taxas de natalidade. Pesquisas recentes apontam que não é a questão da pobreza, e sim do grau de instrução que vai influenciar diretamente nesse número de filhos. Claro, se você olhar historicamente o país evoluindo, vai vendo uma redução na taxa de natalidade. E essa redução da taxa de natalidade está associada à urbanização, né? Está associado à mulher no mercado de trabalho, a mais informação, a facilidade do método anticonceptivo de aquisição, né? Então tudo isso fez que tivéssemos uma redução no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Né? Nós temos uma redução. Se você olhar o Brasil década de 50, nós tínhamos 6,2 filhos por mulher. Cada enxadada era uma minhoca. E hoje em dia não, né, querido? Hoje em dia nós temos uma média menos do que 2. 1,7 filhos por mulher, por família ali, basicamente, né? Então é um número que teve uma redução bem grande. Então a taxa de natalidade, né, ela está reduzindo, assim como a fecundidade, que existe uma diferença na natalidade do número de filhos que nascer, né? Que nascimento, esse percentual de nascimento médio geral, e a fecundidade feita geralmente por mulher. Então nós temos essa diferença. Então a fecundidade hoje está 1,8, beleza? Por mulher, a fecundidade. Mas mesmo assim, como no passado nós tivemos muita gente nascendo, a média de 3, 6, se cada uma dessas mulheres tiverem 1 ou 2 filhos, que fazem a média, então ainda vai estar nascendo, então a natalidade ainda é um pouco elevada, por isso que a população do Brasil está crescendo, e ela deve crescer até mais ou menos 2030, onde vai dar uma estabilidade, depois vai começar a reduzir. Tá? Então ela vai crescendo e depois vai equilibrar, e depois aí 2050 a previsão, aí nós temos 170 milhões de brasileiros, é uma redução aí significativa. Né? Hoje em dia já está nascendo aí menos filhos, né? Hoje nascem mais homens, mas nós temos mais mulheres no Brasil, 4 milhões a mais de mulheres.
Claro, a mulher não é que nasce mais mulher, como eu falei, nasce mais homem, mas a mulher vive mais do que o homem, né? A mulher se cuida mais, né? Então, claro, também tem aquele problema que cara, quando chega ali 70 anos, ele já não aguenta mais aquela mulher, então ele ou dá um infarto ou ele se mata. É brincadeira, né, amigo? Mas para entender, a mulher ela se cuida mais, o homem não se cuida tanto. O homem também ele se expõe muito às mortes consideradas externas, como trânsito, violência, né, os homicídios, criminalidade. Então é bem mais homens do que mulheres. Isso aí contribui também para o aumento, né, o número reduzido de expectativas de vida dos homens. Então, são fatores aí que podem influenciar. Fique atento também à transição demográfica. Então, nós temos fase da transição. Como olha o gráfico aí comigo aí, olha com o tio aí, olha com o tio aí. Ó. Então, primeiro, segunda, terceira, quarta e quinta fase. Esse gráfico é o gráfico mais atual, né? Então, a primeira fase, quando o país tem alta natalidade e alta mortalidade. Passou para a segunda fase, quando ele tem uma natalidade alta e vem reduzindo a mortalidade, passou para a próxima, né? Então ele tem lá a mortalidade controlada e a natalidade começa a reduzir, passou para a próxima, a natalidade baixa, que seria a quarta fase, e a mortalidade baixa, e a quinta fase, que não é uma fase ideal, é quando o país tem o CV negativo, ou seja, a natalidade é maior do que a mortalidade. Então essas são as fases da transição demográfica. O Brasil, por exemplo, está na terceira fase, passando já quase para a quarta fase, né? Passando para a transição já concluída. Assim esperamos que vai haver um maior equilíbrio, mas nós apontamos já problemas no Brasil, aí, uma previsão, problemas futuros aí, com a questão da previdência, a aposentadoria, né? Todos os direitos foram adquiridos, vai sobrecarregar, claro, o caixa aí do governo, tá? Continuando aí a nossa explicação, pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que vai, claro, mostrar, né, simbolizar a população desse país. Então a base da pirâmide é a população de jovens, o meio adultos e o ápice é a população de idosos. Tá? Então você consegue identificar. Então a pirâmide é muito fácil de identificar na prova. Então quando a pirâmide ela tem nesse formato, né, a base larga e a ponta mais fina, ela é de país pobre, porque a natalidade é alta e a expectativa de vida é baixa. O país vai evoluindo, ó, olha para o tio, a pirâmide vai se transformando, vai reduzindo a natalidade e aumentando, né, a expectativa de vida, ó, vai aumentando, vai aumentando. Então, daí, claro, é um país já desenvolvido, que ele vai ter nesse formato aqui. O Brasil era assim na década de 70, hoje está assim, e a previsão, claro, é ficar assim. Então, quando o país ele tem a ponta mais fina e o ápice mais largo, ele é um país que tem baixa natalidade e alta expectativa. Para esse país, ele vai ter que direcionar o seu investimento em saúde e previdência social. No país que era desse jeito, com base larga e ponta fina, esse país tem que gastar muito em educação, porque tem muita gente para qualificar, e saúde, porque tem que aumentar a expectativa de vida dessas pessoas. Tranquilaço, amigo? Espero aí que você tenha entendido. Beijo para você e até o nosso próximo encontro. Assista aí a videoaula, curta aí o nosso canal no YouTube aí, ok? Compartilhe, conheça os nossos produtos aí, compartilhe com seus amigos aí que estão estudando para o vestibular. E um grande abraço, professor Marcelo. Fique com Deus.